De volta aqui no canal UOL, a gente vai falar agora sobre mercado da bola. E tem clube russo querendo pagar uma quantia, uma bufunfa bem alta para tirar joia do São Paulo. Tá aí na tela para vocês, matéria do All Sport, assinada por Bruno Andrade e André Hernan, nossa super dupla. Russos preparam uma oferta de quase 100 milhões de reais por Matheus Alves. É o CSKA da Rússia. Conta essa história pra gente, Hernan. É, uma apuração minha e do Bruno, é assim, primeiro deixar claro que não tem a proposta ainda, né? É um interesse do CSKA pelo jogador, né? E até chegar uma proposta, teria que passar, obviamente, primeiro pelos representantes do jogador, aí depois São Paulo, chegando essa oferta e aí o negócio sendo feito ou não. O que é importante a gente citar é que, assim, além dessa questão dos valores, que pode ser um fixo de 10 milhões de euros e mais bônus que podem chegar a 15, né, mais 5 de bônus, o São Paulo precisa vender. O São Paulo tem que vender pelas questões orçamentárias de meta do ano. Então, assim, pode ser uma possibilidade. São Paulo trabalha muito nos bastidores e com e já há alguns anos com a venda do Pablo Maia. Pablo Maia é um jogador que está recuperando agora, se recuperou de lesão, vai voltar a jogar, vai ter minutagens e é um jogador que é muito bem avaliado no mercado europeu. O que eu já ouvi e eu confirmei isso com algumas pessoas do São Paulo, é que mesmo ele voltando de lesão, não estando 100% no seu auge físico, titular absoluto e tal, o mercado pode absorver, pode contratar ele na próxima janela, porque já contrataram, por exemplo, o Gabriel Sara, que tinha voltado também de uma lesão chatinha, uma lesão mais pesada, e ele foi contratado pelo Norwich à época. Então, assim, pode acontecer, e o São Paulo vai vender. Se de repente não acontecer essa venda do Pablo Maia, por que não uma venda de uma das joias? E o Matheus Alves é alvo do CSKA. Matheus, que tem 12 jogos nessa temporada em 2025, tem 2 assistências até agora e é uma revelação desse time do São Paulo. Ô Bruno, você que traz essa apuração aqui junto com o Hernan, pelo lado dos russos, né? Eles podem apresentar essa oferta logo mais, ainda está num campo da conversa, né? Não chegou a proposta na mesa ainda, mas a tendência é que isso aconteça em breve. Quais os próximos passos agora dessa negociação? Sim. Os empresários do Matheus Alves têm, eu não diria essa promessa, mas a convicção de que o CSKA vai apresentar a proposta. O Hernan foi muito feliz ao falar que não tem proposta oficial e tem uma intenção de proposta, e ela seria feita agora na abertura de transferências do mercado europeu, porque o CSKA, enfim, na época de Wagner Love, de Jô, enfim, Daniel Carvalho, limpava tudo no futebol russo, mas nos últimos anos, 5, 6 anos, não ganhou praticamente nada. Há uma hegemonia muito grande do Zenit, vez ou outra surge um outro candidato, mas o CSKA, que nós conhecemos lá atrás, que desprendia milhões e milhões, contratava muito bem, era campeão de praticamente tudo na Rússia, foi longe na Liga dos Campeões, Liga Europa, nesse momento é mero ator coadjuvante no futebol russo. E a ideia é voltar a investir pesado em jovens brasileiros, por isso, então, a questão do Matheus Alves. Brasileiros, sobretudo do meio para frente. Então, a convicção é essa. O São Paulo carece de uma grande venda nessa temporada. Vê no Matheus Alves a possibilidade de fazer um encaixe financeiro, com um detalhe importante. O São Paulo não é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador. Ele tem contrato até dezembro de 2028, se eu não estiver enganado. O São Paulo é dono de 90%. 90%, ou seja, não encaixaria na totalidade a negociação, que inicialmente, se a proposta chegar de fato, 10 milhões de euros fixos, podendo então mais 5 por objetivos, valor global de 15 milhões de euros. A expectativa é que a proposta chegue através dos intermediários, que são, consequentemente, os empresários do jogador. O CSKA, na época Ô, que Lu, está dizendo, chegou a ser não, campeão da Copa da UEFA ganhando do Sporting. Hoje, os dirigentes do CSKA dizem o seguinte sobre essa proposta do Matheus Alves. Jezi Postiputit, Predizoninie, Van Pridetzia Prodat. Ótimo, esclarecidíssimo. tá Não doido. preciso, eu não preciso de mais Quer nada, dizer o entendi seguinte, tudo. se chegar a proposta, tem que vender. É você falando em russo? Sou eu estudei russo. Chamou, Hernan. O, assim, tem uma questão de que a Rússia é um país que tá banida do futebol, né? Sim. O futebol lá tá banido, né? Pela questão da guerra e tudo mais.
E aí, o ano passado, o São Paulo precisou fazer uma venda que foi do Diego Costa. E chegou uma proposta muito boa. Se não me engano, eu e Bruno Andrade que demos essa informação aqui na janela do ano passado. E muito se falou, o Diego Costa é um jogador que tem um futuro brilhante, estava muito bem, foi pilar da defesa nos jogos finais da Copa do Brasil, é um jogador importante, tem que ficar no São Paulo. E ele foi para esse mercado russo, onde muita gente fala vai se esconder. Mas hoje, o Diego Costa já está sendo monitorado por outros clubes da Europa, de outros centros da Europa. E o São Paulo tem porcentagem do jogador. Então, o São Paulo fica de olho também. Então, de repente, o Matheus Alves, que é muito bom jogador, é uma posição completamente diferente, tem menos jogos do que o Diego Costa no São Paulo teve, mas é um jogador que pode se desenvolver, e se o São Paulo segurar uma porcentagem nessa negociação, pode ser algo muito positivo para ele. Então tem que vender agora em português. O Diego Costa, ele foi... Não, só um pequeno parênteses, complementando a informação do Hernan, o Diego Costa, ele foi vice-campeão russo. Ele fazia a dupla de zaga com o Tormena, um brasileiro que passou aqui por Portugal, são 2 jogadores valorizados, é isso. O Krasnodar hoje é o clube que mais incomoda o Zenit, já não é mais o CSKA, como lembrou bem agora o PVC também. PVC, enquanto você está mexendo aí no seu telefone, agora em português, tem que vender? Não. Não? Não tem que vender, porque o São Paulo precisa do dinheiro. Por isso que eu brinquei com essa história. Mas, assim, eu acho que não tem que vender para a Rússia. Moscou é uma cidade fantástica, não estou discutindo isso. Muitas vezes. Moscou é maravilhoso, a cidade não para. É isso aí. Só que, assim, você vai jogar num país que está em guerra e num clube que não está jogando Champions League. Então, não acho que vale a pena. Que seja Mas aí você está pensando pelo lado do jogador, né? Não pelo lado do São Paulo. Mas pelo lado do São Paulo, você tem que pensar no lado do jogador também, como patrão do jogador. Ou seja, a não ser que você pense o seguinte, eu preciso de dinheiro, então eu vou vender e pronto. Mas a lógica, do ponto de vista esportivo, não é vender para a Rússia. Mas o São Paulo precisa vender. O problema é que o São Paulo precisa vender. E no fim, como equacionar? Vende ou não vende? Se tiver proposta, se a proposta chegar, eu vou ler de novo. Aqui não. Когда чемпионат мира закончится... O Hernan ama as piadas do PVC. Não é piada. Когда чемпионат мира закончится, я буду говорить по-русски хорошо. Eu sei, a única frase que eu lembro de... Não, eu sei falar umas outras coisas. Passiva pajosta. Não. Когда чемпионат мира закончится, я буду говорить по-русски хорошо. Quer dizer, quando a Copa do Mundo terminar, eu vou falar russo pra O caramba. povo do Switch vai colocar a legenda aqui pra você. Só que eu não tô conseguindo falar russo pra caramba. Então eu tenho que ler aqui a frase que é: se chegar a proposta, tem que vender. Tá certo, esse é o resumo da ópera. Bruno, obrigada, viu, pelas informações todas aqui. Você que é o fundador deste lugar tem que estar aqui todo dia, na verdade. Juntamente com Marcelo Razan, meu querido amigo, saudades de Marcelo Razan, André Hernan, PVC. Luísa, beijão pra vocês aí, continuação de bom trabalho, bom fim de semana, tô à disposição, valeu. Valeu. Que time esse, hein? Depois só degringolou, hein? Vamos pro bairro alto. Brincadeira. Vamos pro bairro alto.